Pessoal, eu tava pensando aqui, né? E aí, a gente sempre vai começando a pensar onde a gente iniciou, numa certa carreira, numa certa jornada, num certo momento da nossa vida. E assim, uma coisa que eu lembro, que me ajudou muito, que me ensinou muito, e eu sou muito grato a uma pessoa, eu já até falei com ele, ele sabe disso, que é o Saulo. O Saulo é um veterinário que eu trabalhei com ele. O meu segundo emprego, um emprego assim, digamos, formal, foi em um pet shop. Então, olha só, lá para os meus 16 para 17 anos, eu já comecei a sair para trabalhar. Então, eu sempre procurei ganhar o meu dinheiro honestamente. E aí eu tive uma oportunidade no pet shop que um amigo me indicou, que esse amigo trabalhava com o pessoal tinha uma clínica em Belo Horizonte e ele trabalhava em Belo Horizonte com esse pessoal e estava precisando de alguém para ajudar aqui em Lagoa Santa. E aí na época eles me contrataram, né, como jovem aprendiz, e aí eu comecei lá, ajudar a dar banho, ajudava a receber os clientes, ajudava alguma coisa ali na loja, pesava a ração a granel, pegava saco de ração. E aí, na oportunidade, o Saulo aproveitou que estava precisando de alguém para dar banho nos cachorros, me ensinou a dar banho, e ali nesse momento eu comecei a aprender muito manejo, porque nem todos os cachorros que iriam tomar banho estavam acostumados com isso. E quem tem pet, mexe com banho e tosa, sabe que precisa de um mínimo de manejo para você não machucar o cão e para você fazer o que tiver que ser feito, né? E aí, as coisas foi fluindo tão bem que eu lembro que o Saulo e a Sueli, que eram um casal, eles falaram comigo: olha, Roger, você tem interesse em aprender tosa? Você tem interesse em fazer tosa para. Porque aí, além do seu pagamento, a gente te dá uma comissão de todo cachorro que você tosar. Aí eu falei: opa, quero, claro, você me ensina. Aí na época ele me ensinou todas as tosas da época, né? As básicas primeiro, depois algumas mais avançadas. E foi aí que eu comecei o meu primeiro contato com cães de fato. E aí, lembrando esses dias que a gente está aqui contando o nosso caso, a nossa história, trazendo aqui para vocês, eu lembrei desse fato, que é um fato que eu nunca comentei, a não ser a minha família, que já sabia disso, sabe? Então foi um momento bom da minha vida, que eu estudava, eu já trabalhava, tinha meu dinheiro para comprar minhas coisas. Na época, meu pai me dava, nunca deixou faltar nada para mim, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai querer ter as coisas que a gente quis, né? Uma roupa diferente, um tênis diferente, enfim. E como eu fui pai cedo demais, para mim foi bom, porque querendo ou não, eu comecei a ter uma responsabilidade. Na época, quando a Josiane engravidou, ela foi morar com meus pais, comigo. Então ela veio para ficar com a gente. E eu tinha, quando ela engravidou, eu tinha 18 e ela tinha 16. Então, assim, muito jovens. E aí, ali a gente começou a nossa jornada familiar. Meu pai e minha mãe foi muito importante para mim. E o Saulo, que foi também uma pessoa fundamental na minha vida, porque foi com ele que eu tive o meu primeiro contato. Aí depois eu fui para a aeronáutica, passei um tempo na aeronáutica, servi lá. E durante esse meu período na aeronáutica eu comecei a estudar para concurso. Então eu comecei a estudar, porque na minha época a gente sempre pensava assim, ou tinha um emprego bom, ou estudava para passar em concurso. E aí eu comecei a estudar para concurso, tentava um, tentava outro. Fiz alguns concursos internos na aeronáutica, passei em uns, outros não. Comecei a ficar mais velho, começou a dar o meu tempo. Eu tive alguns problemas particulares lá dentro. E uma coisa que me lembrei também esses dias. Eu comecei a receber a ter uma perseguição lá dentro. E durante esse período de perseguição, eles me deram uma punição uma vez. E essa punição foi ir para o canil, tirar serviço no canil. Então, assim, o tirar serviço no canil lá era o quê? Limpar a baia, cuidar de cachorro,
mexer com um cachorro que eu não estava acostumado, o cachorro querendo me matar. Então, assim, foi um período muito bom, porque se a gente parar para pensar que agora, Deus estava me preparando para esse momento que eu tô agora. Então, assim, todo momento que a gente passa na vida, você só vai entender que Deus te preparou para aquele momento que você tá quando você parar para pensar e começar a ligar os fatos. Então, até nesse meu castigo, ele estava me direcionando para o meu propósito, sabe? Foi interessante porque lá eu já comecei a ter contato com cães de guarda, lá eu já comecei a participar de eventos, porque lá tinha o cabo R. Miranda, que é até parceiro agora, a gente é parceiro, sempre foi um cara bacana comigo, ele que era o encarregado do canil, diretamente, ele era o adestrador responsável, ele fazia muito show dog lá pro pessoal que vinha no batalhão para poder ver a apresentação dos cães. Então eu ficava de longe olhando, achava legal as apresentações, os cães passando nos obstáculos e tal. Então foi assim, já foi um outro contato diferente. Eu tive um contato com manejo, eu tive um contato com banho, com tosa. Depois eu já comecei a ter um manejo diferente, que é prender, soltar e treinar cachorro de guarda. Também comecei a já ter uma noção de limpeza, que essa parte grossa ninguém quer fazer, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que faz parte do processo. E aí, durante muito tempo, é, eu passei em um concurso, não deu certo, tentei vários, não deu certo, passei em um, fiz o curso e fiquei esperando para ser chamado e não chamou e o tempo estava passando e aquela coisa chata, aquele trem que ficava enrolando, enrolando, até que eu comecei a pedir a Deus direcionamento. E aí todo mundo sabe qual foi o start da minha história, né? Aquele momento de insatisfação, de que, sabe, quando você se dedicou muito para uma coisa e não deu certo, você se frustra, você fica triste, você fica chateado. Aí, como eu disse a vocês, como todo mundo sabe, eu estava insatisfeito no meu trabalho, que eu estava atualmente. Não era algo assim de reclamar, né? Era uma coisa mais pessoal, de insatisfação mesmo. Não era reclamar, querendo é, desdenhar do que eu tinha. Até porque, como eu disse, eu sempre fazia a minha melhor parte. Sempre dava o meu melhor sorriso, sempre atendia as pessoas da melhor forma. Eu sempre procurava ser o mais profissional possível, mesmo que em alguns momentos é, eu não estava suportando a convivência com algumas pessoas, suportando algumas coisas que a gente via no dia a dia. E aí, quando Deus abriu a minha mente para eu começar a trabalhar como dog walker, foi importante para mim porque é como se eu tivesse me libertado e deixado um tanto de coisa para trás, sabe? Naquele primeiro momento, é, as pessoas olhavam e falavam: ah, o catador de cocô na rua, é, trabalhando com cachorro, ah, só andava sujo, só andava suado. Então, assim, eu suportei muita coisa, porque querendo ou não, naquele momento eu queria me entregar para aquilo, sabe? Qual que é aquele momento de desafio que você fala, ou vai ou racha, mais ou menos assim, nós brasileiros temos essa forma de falar. Pois é, eu dei o meu melhor para isso. Eu falei, agora ou vai ou racha. Ou então eu desisto e vou caçar outra coisa para me fazer e tocar minha vida. E aí foi que Deus abençoou, que abriu os caminhos, que eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. Naquele momento eu lembro que tinha um rapaz que chamava Fernandinho, que me ajudou muito. Eu sou muito grato a ele também, peço a Deus que o abençoe, que era um cara também que começou lá atrás comigo, como eu na realidade. Ele começou como dog walker, fazia alguns freelances de adestramento, e aí ele sempre era um cara também que era parecido comigo, que ele estudava para concurso, então a gente tinha, a gente estava na mesma vibe, sabe? Deus, nesses momentos que eu vim empreendendo, Deus apresentou várias pessoas na minha vida, e foram pessoas que
caminhar, a gente caminhou junto durante um tempo, daqui a pouco cada um seguiu sua vida. Caminhamos junto por um tempo, depois cada um seguiu sua vida. E ele foi um cara importante porque eu aprendia com ele, ele aprendia comigo. Quando eu tinha uma dúvida, ele não conseguia me responder, ele sempre procurava uma outra pessoa. E aí a gente foi assim, trabalhando. Teve uma vez que eu tive uma ideia de creche, de criar uma creche para mim. E aí eu falei com ele, comentei com ele. E um pouco tempo depois também ele montou uma creche para ele lá na casa dele. Então era pessoas que a gente tinha uma mentalidade igual. Eu tenho certeza que eu agreguei de alguma forma na vida dele, ele também agregou na minha. E, e essa nossa história de empreender no mercado canino é uma história de graça, sabe? Tudo que aconteceu na minha vida foi Deus é, respondendo as orações do meu pai, as orações da minha mãe, as orações da Josiane, as minhas orações, quando Deus, eu acho que Deus olhou que eu dediquei muita coisa, abri mão de muita coisa, eu nunca fui apegado a muita coisa também, principalmente a coisas materiais. Quem me conhece sabe, a gente teve muitas perdas importantes na nossa vida, de coisas que a gente achava que tinha e acabou não tendo mais. Então, assim, a gente deixou aí, né? Porque a vida é assim, às vezes tem coisas que não é para nós e a gente tem que saber abrir mão para aquilo ir embora e depois voltar de alguma maneira, sabe? Eu acho que esse momento agora meu no digital é um momento ímpar, porque na realidade quem me conhece sabe que eu não estou inventando história, que eu não estou querendo vender algo qualquer. A minha ideia é passar aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já passei, aos trancos e barrancos, mesmo sendo imperfeito, mesmo não sendo um pai bom, mesmo não sendo um filho bom, mesmo não sendo, às vezes, um profissional bom, mas eu sempre buscava o meu melhor. Porque a gente tem que entender o seguinte: nós não somos perfeitos, mas quando a gente acha que está pronto, quando a gente acha que está bom, é que a gente está errado. Então, quando a gente continua com humildade, sabendo que a gente não chegou em lugar nenhum, sabendo que a gente tem que melhorar um pouquinho todo dia, sabendo que a gente veio no mundo para servir, as coisas começam a mudar. E eu acho que agora esse momento é um momento importante na minha vida, porque eu estou trazendo um pouco de servir para as pessoas que queiram comprar a minha ideia, queiram comprar a minha história, queiram comprar a minha bagagem de experiência e trazer para esse mundo que eu acho que eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que essa graça que Deus me deu, toda essa vivência, vai ser útil para muita gente que queira, ou que compactua com a minha história de vida.